Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite também para o pessoal da live. Meu nome é Bianca e eu vou dar os recados dessa noite. Começando, pedindo para todo mundo, por favor, desligar os celulares, por conta das vibrações, das energias que são diferentes. E para que a gente possa ter um tratamento melhor, que a gente possa receber o que a gente veio buscar. E a casa funciona de terças e quintas às 20 horas, de sexta às 14 e de domingo tem 2 horários, que é às 9 e 10 e meia. São transmitidos aqui no Facebook e tem também no Instagram, menos a das 10 e meia. No YouTube, menos a das 10 e meia. Das 9 e meia. Então, às 10 e meia tem. Só às 9 que não é transmitido. E também vocês podem, caso sintam necessidade, caso estejam com vontade de receber uma palavra, pode ir lá e pegar uma palestra aleatória também, que é sempre bem-vinda, né? Bom, gente, temos também a evangelização infantil, que é aos sábados, a partir das 8h30, então pode trazer as criancinhas, elas vão aprender, É maravilhoso, eu já trabalhei no sábado, hoje não trabalho mais por conta de tempo mesmo. Mas é maravilhoso, as crianças elas recebem todo um tratamento, salas separadas, por idade, então tem lá em cima, tem aqui no salão também. E as crianças, elas têm essa oportunidade, que pelo menos eu não tive, de conhecer a doutrina de uma forma diferente, de ter mais essa liberdade com Deus, com Jesus, que é maravilhoso. Quando eu era criança, eu aprendi a ter medo de Deus, né? Que eu acredito que muita gente também passou. Eu tinha pavor de Deus. E hoje Deus é meu melhor amigo. Então, sem ele eu sou nada. Não somos nada. Tá bom? E deixa eu ver o que mais que tem pra falar. Gente, já pega água. Todo mundo pega água. A água do pessoal já tá aqui para ser purificada. Que é um tratamento complementar. Porque a partir do momento que... Boa noite. A partir do momento que a gente entra na casa, todo mundo já está sendo tratado. Pechinchão. Também vamos ter o pechinchão esse domingo, dia 21, peças por R$1, gente. Então tem peças seminovas, calçados, roupas por R$1 e esse valor é revertido para ajudar a pagar as contas da casa. Inclusive, a casa, ela vive de doações. Então, nós precisamos de ajuda, porque não dependemos do governo. Então, o que vocês puderem doar será muito bem-vindo. Roupas, calçados. Eu posso doar R$1, que seja. É uma ajuda. Qualquer ajuda é bem-vinda. Inclusive também das cestas básicas, né? Que a gente também precisa de doação de alimentos. E, contando o meu relato, quando eu ficava sentada assistindo as palestras, no começo, eu lembro que falavam, gente, se tiver um pacote de macarrão, traga. Eu falava, não vou trazer um pacote de macarrão, que vergonha. E aí uma vez eu comprei um sal, e era o que dava, porque eu estava desempregada. E quando eu trouxe, foi numa sexta, que inclusive era o dia de entregar a cesta básica pro pessoal. E aí eu lembro que o Rafa pegou o sal e falou, era o que faltava para completar uma cesta. Então, não pensem assim, igual eu pensava. Qualquer coisa, gente, um pacote de sal, um pacote de macarrão é muito bem-vindo e ajuda, tá bom? O que mais? Dizer que domingo não teremos trabalho. Domingo nós não teremos trabalho por conta do pechinchão, mas todo mundo pode vir para ver o pechinchão. Então tá todo mundo convidado. Faltou mais alguma coisa? Evangelho no lar. Gente, o evangelho é maravilhoso. E eu sou suspeita a falar, porque no começo era assim, impossível conseguir fazer o evangelho. Aconteciam trocentas mil coisas, eu não conseguia fazer o evangelho. E eu persisti. E é assim, a gente tem que persistir. E mesmo depois de muito tempo, às vezes ainda fica difícil fazer, porque a gente recebe ali umas tentações, vem os amiguinhos que vêm indicar a gente. E é normal. E a gente também tem que entender que eles são os nossos amigos, que eles estão praticamente no mesmo nível que a gente. E o evangelho, gente, é muito importante, ao meu entendimento também,
nessa questão de que esses amiguinhos, eles também são levados para nossa casa para ouvir o Evangelho. Por quê? Porque a gente está num nível pertinho deles e o plano espiritual está lá em cima. Então o plano espiritual às vezes não consegue falar com eles, mas eles escutam a gente e veem a gente. Então a gente dá ali pertinho deles, um pouquinho mais evoluídos, um pouquinho mais entendidos, eu acho que seria, eles conseguem ouvir e conseguem entender o que a gente fala. Então é muito importante o Evangelho para nós, para nossa melhora e para a melhora dos nossos amigos também. Certo? Acho que eu falei tudo. Bom, então nesse momento eu peço que todos que se sentirem à vontade possam fechar os olhos, que vamos nesse momento então respirando bem profundamente e vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer pelo dom da vida, vamos agradecer por termos acordado e levantado de nossas camas, vamos agradecer pelo nosso alimento, pela nossa família, pelas nossas roupas, porque estamos passando por dias muito frios. Muitos irmãos não têm as mesmas coisas que nós, então nós somos muito ricos e precisamos agradecer a Deus por tantas bênçãos que recebemos. Vamos agradecer a todo o plano espiritual que esteve cuidando de nós desde o momento que acordamos para que tudo desse certo, para estarmos reunidos aqui hoje, que foram nos orientando, guiando nossos passos, e que assim estamos todos reunidos pelo amor de Deus, de Jesus e de todos os nossos companheiros. Vamos cumprimentando todos os irmãos que aqui se encontram e vamos então recebendo todo o amor, toda a paz, toda a tranquilidade da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E agora, fiquem com a Hilda, a Hildinha, que vai toda com quem? A Hildinha, bom, vai dar a palestra para vocês. Obrigada, Gui. Guião. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal da live. Hoje a gente vai continuar conversando sobre esse livro, Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo Chico através do Espírito de Emmanuel. Né? Quem tiver a oportunidade, é um ótimo livro para fazer o Evangelho, para fazer a abertura. Porque ele traz assim, reflexões maravilhosas, que assim, nós já fizemos esse livro, começando lá embaixo, a gente fazer esse livro. Particularmente para mim, foi o primeiro que eu comecei a conversar sobre, a fazer palestras sobre, né? E a gente está, cada vez que a gente leu, seja até o mesmo capítulo, a gente tem outro entendimento. Então, é um livro para a vida toda que a gente tem. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 123. E ele se intitula Esperar em Cristo. E hoje nós vamos falar o trecho bíblico que está em 1 Coríntios 15:19, que nos diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Forte, né? Para quem não tem um pouco de conhecimento, acho, como assim, né? Como assim? Como assim, se a gente está esperando só nessa vida, né? Porque a maioria das outras religiões não acredita em vidas, em reencarnações como nós acreditamos, né? E aí Emmanuel vem nos explicar o seguinte, vem nos dizer assim: o exame do versículo fornece aos estudiosos explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas o que dizer da angústia da alma atormentada nos círculos de cuidados terrestres, esperando egoisticamente
que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos. Eu costumo dizer que assim, né? Muitas vezes a gente acha que nem Emmanuel está nos dizendo capricho, é capricho mesmo. Como eu já disse várias vezes aqui em palestra, muitas vezes nós parecemos crianças birrentas. Aquelas que se jogam no chão e esperneiam porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Né? E Deus vem e fala não. Por quê? Por quê? Porque não é o momento, porque não vai ser bom para nós. E a gente acredita que a gente confiando em Cristo, Ele está lá, ó. Eu confio em Cristo, Ele vai fazer tudo o que eu quero. Não é assim, né? Nós sabemos que os ensinamentos do Mestre Jesus não é assim. Não é assim. A gente sabe muito bem o porquê nós estamos aqui, né? E que não é fácil. Ninguém falou que seria. Se fosse para ser fácil, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos as reencarnações que Deus nos proporciona, né? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? Será que a gente só precisa de Deus quando a gente está precisando naquele momento? Infelizmente, não só para alguns, mas na grande maioria, para mim também, a gente só sabe fazer o quê? Pedir. Né? E quando não recebemos, a gente esperneia. Né? E aí, né? Quando a coisa aperta, oh meu Deus, ah, Jesus, me ajuda. Né? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida e sem confundi-lo com uma vida. Né? Aqui a Emmanuel vem fazer uma analogia. O conceito de vida ou uma vida? Uma vida única. E vida eterna. Então Emmanuel vem nos referir aqui ao nosso espírito, que ele é eterno. Por isso que, muitas das vezes, como ele está dizendo aqui no início, é só nesta vida. Porque nós sabemos que esta não existe somente nessa vida. Existir não é viajar na zona de infância, com escalas pelas juventudes, madureza e velhice. Não é a nossa vida, não é nascer, viver e morrer, como a gente acha, né? Até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no conceito do universo. Vocês já pararam para pensar que cada um de nós, cada uma das pessoas que estão nos assistindo, nós somos únicos? Será que Deus criou somente uma Ildinha? Graças a Deus. Né? Ainda bem, né? Ainda bem. Né? Mas, né? Da parte, né? Mas, vocês já pararam para pensar nisso, que nós somos únicos? Que no universo todo só existe um de nós. Que por mais que tenhamos, que nem no meu caso, eu fui gêmeas, né? Nasci gêmeas, né? Tá certo que era um rapaz, tal, mas a gente tem gêmeos que são idênticos e nem assim eles são iguais. Nós temos as nossas digitais, que são diferentes. Nossa íris é diferente. E aí, como ele está falando aqui, será que Deus criou a gente só por criar? Não seria mais fácil, como a gente vê hoje em dia nas indústrias, criar em escalas? É difícil aguentar um monte de dia, mas, né? Mas vocês já pararam para pensar nesse sentido? O quanto que nós somos importantes para Deus?
E o quanto nós damos importância a nós mesmos nesse universo. A gente sabe. Eu antigamente achava, né? Só existem os seres humanos. Doce ilusão, né? A gente sabe que hoje, depois que a gente estuda, a gente tem mais do que, mesmo na ciência, que existem outros mundos, existem outros, né? Mesmo nos planetas que muitas vezes a gente nem consegue perceber, mas existem, né? E Deus ia criar só um de nós para nada, para ter uma única existência, para você viver ali. Hoje em dia ainda está mais, né? A taxa de mortalidade ainda aumentou um pouquinho, né? Mas antigamente era 40, 50, só para isso. Vocês concordam que não faz muito sentido? Não teria muita lógica? Um ser tão complexo como todos nós somos. E simplesmente nascer, crescer, né? Acabou, casar, né? A gente brincava, né? A gente nasce, cresce, acabou e casa, né? E aí morre, né? Aí, será que seria palpável? Seria, sei lá, né? Não seria, vamos dizer assim, um gasto de energia muito desnecessário? E a gente? Será que a nossa vida é só isso? Nascer, viver, ficar bom, casar e morrer? E tudo que a gente faz? E tudo que a gente aprende? O quanto que nós fazemos parte desse universo? O quanto nós somos importantes para Deus? Porque se nós não fôssemos, nós não estaríamos aqui. Deus não nos daria a oportunidade de estarmos hoje aqui falando sobre isso. Porque todos nós já sabemos que o acaso não acontece, não existe. Né? Então, o quanto que nós estamos participando disso? Vou deixar a perguntinha para vocês. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. Nós sabemos, nosso espírito é eterno. Quantos e quantos, a grande maioria, vive nessa questão. Por isso que é tão difícil para nós, falo para nós, mesmo nós que temos o conhecimento, nós espíritas que acreditamos na reencarnação, né? Que não é um adeus, é só um até logo, mesmo para nós, né? Como ele está falando assim, como que isso dói, como isso confunde? Por quê? Porque a gente é muito apegado à matéria. Porque a gente não crê realmente fazer parte desse universo. Porque a gente acha que tudo acabou. Né? A gente morre, pronto, acabou. Mas nós sabemos que não é isso. E nós, espíritas, graças a Deus, isso nos acalenta. Porque, como eu disse, para nós também ainda é difícil aceitarmos a perca. Por quê? Porque nós achamos que tudo é nosso. Né? É meu pai, meu irmão, meu marido, meu filho. E tudo faz parte do universo. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. Né? Voltar aqui. Conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Se a gente tiver essa certeza da eternidade, né, a gente vai viver a vida, não uma vida. A filosofia do imediatismo na Terra
transformam o homem em criança. Porque quando a gente perde um ente querido, a gente até se porta muitas vezes pior. Né? Choramos, gritamos, eu quero ir junto. Não é assim que a gente já viu? Acredito que todos nós vimos. Isso não é se comportar como uma criança. Por quê? Porque ainda estamos muito apegados à matéria. Porque nós não vivemos em Cristo. Nós não acreditamos. Porque se a gente realmente vivesse em Cristo, a gente acreditaria que ele não morreu. Se a gente vive só essa vida, então ele morreu. Porque ele não existe. Faz sentido? Porque se você acredita em uma vida, então Jesus morreu, acabou. Não é? Mas se a gente acredita na vida, ele não fala que ele é a verdade e a vida. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Quantas vezes a gente encontra criança que chega na gente e fala, dá uma aula, e a gente não entende de onde é isso. Criança, são os índigos, criança prodígio, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, a gente brinca. Uma criança é um corpo novo com um espírito velho, né? Mas de onde vem? De outras vidas, a gente sabe que não é por acaso. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, é sim confiança no trabalho incessante. Nossa vida não é fácil. Ninguém vem aqui a passeio. Nós temos muito trabalho. Primeiro conosco mesmo, para mudarmos essa dureza que nós temos ainda dentro de nós. Até agora há pouco a gente estava comentando sobre isso. Temos muita coisa para remodelarmos dentro de nós. E dói. E dá trabalho. Mas, acima de tudo, a gente sabe que é necessário. E a gente sempre fala, né, que Jesus deixou o roteiro. A gente só tem que seguir. Ai, mas era Jesus. E Jesus era um homem como nós. Eu sempre falo isso porque quando eu falei, tá aí. Ai, porque Jesus era filho de Deus. Ele teve algum privilégio? Nem na sua hora mais doída, que ele chegou a chorar sangue. Né? Ele teve o quê? O consolo que nós temos na oração. Mas nem assim ele tinha como estalar os dedos, como a gente diz, e mudar. Tinha. Mas ele sabia da sua missão. Assim como cada um de nós sabemos. Às vezes a gente quer fugir. Às vezes a gente se porta, como disse aqui, como crianças. Mas quando a gente lembra que a gente tem um mestre, que a gente está seguindo os caminhos que ele determinou, que ele determinou não, que ele nos ensinou, e que ele era um homem, mais de 2000 anos atrás, onde não tinha internet, saneamento básico, não tinha malemar, para se ter uma comunicação eram léguas e léguas. E ele conseguiu. Hoje nós temos tudo nas nossas mãos.
E muitas vezes a gente reclama da nossa vida, de que é muito difícil. Mas se a gente olhar para o lado, a gente vai ver que a nossa vida é muito simples, é muito fácil. Eu costumo dizer, se a gente parar e olhar para o lado, a gente fala, obrigado, meu Deus. A gente tem mais que agradecer do que a pedir. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. E gostaria muito que vocês ficassem com essa reflexão de que não é viver uma vida, é viver a vida. O roteiro é o Evangelho que Jesus nos deixou, né? E sempre, nunca titubear. Esperar sempre que Cristo vai estar lá. Esperar em Cristo, mas verdadeiramente. Não esperar que Ele faça tudo pela gente, mas esperar que Ele vai estar lá nos amparar. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal da live, pela paciência. E até uma próxima. Vamos fazer as vibrações? Vamos? Eu? Sim. Não, você vai ter que direcionar. Quem vai fazer a Rosana? Entendeu? Sim, obrigada. Já estava preocupada. Não pode. Exato. Não, é continuar. Bom, então, nesse momento, vamos envolver com muito amor a Rosana, que vai fazer as vibrações dessa noite. Neste instante, vamos reunir os nossos melhores sentimentos de amor, de fé, de esperança, de fraternidade. Vamos transformando numa luz azul intensa e envolver todo o nosso planeta. Vamos envolvendo em especial nessa luz os países que se encontram em conflitos, que passam por catástrofes. Vamos vibrando para todos os seres do planeta amor, fé, esperança e força de vontade. Vamos vibrando por todos os governantes, que cada um seja tocado pelo amor de Jesus e faça o melhor para um bem maior. Vibremos por todos aqueles que se encontram doentes, em especial aqueles que nos são mais próximos. Vibremos por todos os idosos, todas as crianças e todos aqueles que passam por qualquer dificuldade. Que cada um seja abraçado por Jesus e fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vibremos por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todos os lares, e em especial o nosso lar, nossos familiares, amigos e principalmente aqueles ainda que se dizem nossos inimigos. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos. Muita paz, muita serenidade, muita harmonia, muito amor. Nesse instante pedimos que nossa água seja frutificada com tudo o que estejamos necessitando para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E também seja colocado o remedinho necessário para a cura de nossas dores. Deixemos ainda uma vibração em aberto de muito amor, paz, esperança, compreensão, para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus.
Então, vamos continuar os tratamentos. Obrigada. Boa noite.